Olá, pessoal, boa noite. Sou a professora Paula e estarei ministrando a vocês a disciplina de desenho técnico. Essa disciplina, ela tem uma ementa que trabalha toda a parte de projeções, de representação gráfica, de tipos de cota, de letra técnica, de representações do tipo cavaleira, isométrica, cônica. Mas como vocês já estão em semestres mais adiantados, eu conversei com o coordenador daqui de Sinop e ele me orientou para poder trabalhar até um pouco o conceito um pouco mais avançado com vocês. Então, as nossas primeiras aulas, elas tratarão esse conceito básico da própria ementa, mas nos conteúdos mais adiantes a gente vai trabalhando mais a parte de projeto arquitetônico, tá? Que acredito que seja de maior utilidade aí para vocês, tá? Como a disciplina é de 60 horas, ela será compreendida aí em 12 encontros, 2 atividades e 2 avaliações, tá? Então, eu vou trabalhar hoje com vocês aí uma parte mais teórica, da parte de normativa, relembrando aí várias coisas que acredito que vocês talvez já tenham visto aí no decorrer da própria faculdade de vocês, beleza? Bom, primeiramente, vamos só entender que qualquer setor, né, qualquer área de engenharia, ela é regida por normas. E essas normas, elas têm várias entidades, né, que são normalizadoras. Né? O que nós mais utilizamos aí é a parte da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas dependendo da área da engenharia, né, nós temos outras aí, por exemplo, essa ASTM, que é da parte de aço, né, ISO, que é a Organização Internacional das Normalizações. Então, tem algumas aí que a gente vai estar vendo no decorrer da faculdade, mas principalmente a ABNT vai ser a principal. Bom, dentre as normas que a gente mais vai trabalhar aí, a parte de desenho técnico, ela é regida por várias normas, né? Então, nós temos a primeira aqui, que é a 10067, que ela trabalha com princípios de representação gráfica de desenho. Nós temos a 10068, que ela vai falar sobre a parte de folha de layout e dimensões. Nós temos a outra que fala sobre a apresentação da folha do desenho técnico, fala de dobramento de cópias, de escrita técnica, de aplicação de linhas, desenho técnico no emprego da escala, a parte de representação de cotagem, sistemas de tolerância, de ajuste. Então, todas essas normas aqui, elas caracterizam aí a parte de representação gráfica, de como que deve ser um desenho técnico, tá? É claro que aqui nessa apostila, ela vai estar englobando, né, os principais pontos dessas normas, que eu vou trazer aqui para vocês. E a primeira parte que a gente vai falar um pouquinho, né, seria a parte das folhas padrões, né? É muito importante que a gente entenda que, para qualquer desenho, a gente precisa trabalhar com um formato de folha padrão, né? Muitas vezes, dependendo do tamanho do projeto, a gente pega essa folha padrão e altera um pouco das suas dimensões, mas perante as normativas, essas são as folhas ideais, né, padrões, que as próprias impressoras ou plotters, elas já são trabalhadas, né, com essas dimensões aqui. É claro que se a gente pegar, por exemplo, uma impressora, né, uma plotter que tenha essa base aqui de impressão, como as plotters elas são em rolo, então eu posso ampliar nesse comprimento, eu tenho que padronizar essa altura e eu posso ampliar no comprimento, tá? Bom, a menor folha que nós temos, ela seria o A4, né, que é a folha padrão que nós temos. O A3, ele corresponde a 2 folhas A4. O A2 corresponde a 2 folhas do tipo A3. E o A1 corresponde a 2 folhas do tipo A2. E o A0 corresponde à folha A1, a 2 folhas do A1. Então, essa dimensão maior aqui seria o nosso papel A0. Então, nós temos o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4, tá? Então, esse é o tamanho padrão aqui do meu A0, e a partir dele, né, o A0, a metade dele é um A1, a metade de um A1 é o A2, a metade do A2 é o A3, e a metade do A3 é o meu A4, tá? Em relação às dimensões, né,
Percebam que sempre, se a gente começar da menor dimensão, da menor folha, por exemplo, aqui no A4, ele tem 210 por 297, certo? A maior dimensão dele vai ser a menor dimensão do próximo papel, né? Então, o 297, ele será a menor dimensão do próximo papel. Aí, a maior dimensão do A3 vai ser a menor dimensão do A2. Então, o 420, ele segue a dimensão do A2, o 594 segue do A1, o 841 segue a dimensão do A0, tá? E toda vez que a gente tem esse papel, essa folha técnica, né? Esse formato de desenho, de papel para desenho, nós temos que inserir margens, né, nesse papel. Não é conveniente que nós trabalhemos simplesmente o desenho direto no papel. É interessante criar margens padronizadas. Então, perante as normativas, o papel A4, ele é o que tem menor margem. A gente vai trabalhar com uma margem esquerda de 25 milímetros e todas as outras, a superior, a inferior e a direita, de 5 milímetros, tá? O papel A3, do papel A3 até o papel A0, nós vamos ter as margens padrões, tá? 25 milímetros à esquerda, que vai gerar uma borda maior, e nas outras dimensões, todas de 10 milímetros, tá? E aí nós temos uma questão em relação à parte das legendas, tá? Então, todo papel, toda vez que a gente pegar um papel e for fazer um projeto, nós criamos legendas nele. Então, ou essa legenda é na horizontal, ou é na vertical, depende aí no modelo do desenho. Mas essas legendas, elas devem apresentar comprimentos padrões. A altura da legenda é bem variável, dependendo do modelo de legenda, né? Se a gente pega as legendas padrões aí da prefeitura, elas têm o tamanho de papel A4, né? Mas, em questão de altura. Mas, em comprimento, todas as legendas, elas devem ter essas padronizações, né? De 17,8, quando a gente trabalha do A4 até o A2, e 17,5 quando a gente trabalha com A1 e com A0, tá? Então, nós teremos esses comprimentos de legenda no momento da gente poder estar representando aí no nosso desenho. Aqui eu trago para vocês, né, um exemplo. Aqui a gente tem o papel A4, onde ele tem 25 milímetros de borda esquerda, e nas outras bordas a gente tem de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Do papel A3, A2, A1 e A0, nós vamos trabalhar com esse padrão, 25 milímetros de borda esquerda e 1 centímetro ou 10 milímetros nas outras bordas, tá? Em relação à questão da legenda, pessoal, como eu disse, essa altura ela deve ser padrão, conforme as informações que foram passadas anteriormente a vocês, tá? Porque exatamente esse aqui é uma marcação de ponto para a gente começar a dobrar o nosso papel, tá? Então, ela é uma referência. Então, é a partir dessa dobra, quando a gente dobra ela até aqui, ela vai nos auxiliar nesse processo, beleza? A questão da altura da legenda, como eu disse, ela é variável, né? Depende das informações que a gente vai colocar. Normalmente, no projeto arquitetônico, a gente tem a altura de um papel A4, né? Em relação à legenda. Mas quando nós trabalhamos, por exemplo, com projetos complementares, a gente usa uma legenda menorzinha. Porque não é interessante aquela legenda cheia de informações, né? É uma legenda mais básica. Quando nós temos uma folha de desenho, nós temos algumas informações que a gente precisa dispor no restante do papel. Então, normalmente, nessa região mais elevada aqui, a gente acaba direcionando, que é uma região com menos espaço, a gente acaba direcionando mais para as informações de texto, né, quando a gente tem um papel nesse formato, e nessa área mais livre aqui, a gente acaba deixando praticamente a parte das informações de desenho. Caso a gente tenha esse papel invertido, nessa região inferior, onde a gente tem menos espaço, a gente buscaria direcionar mais as informações de texto,
e nessa região mais livre, toda a parte de desenho do nosso projeto, tá? É claro que isso são algumas dicas, né? Dependendo do desenho, do que a gente tiver, pode ser que isso não seja o padrão, mas aqui são algumas orientações quando a gente não tem muita ideia de como começar essa organização de uma folha de layout. Aqui eu trago para vocês um modelo de legenda, né? Esse daqui é um modelo de legenda mais padrão, que a gente acaba adotando em projetos arquitetônicos. Então, percebam que ela é uma legenda grande, né? Então, esse comprimento aqui dela, né? Essa largura, ela é padrão. Essa altura aqui que pode ser variável, tá? Então, naqueles projetos, né? Aquelas dimensões aqui a gente tem que manter, a gente pode alterar aqui. É claro que, por exemplo, aqui em Sinop, esse padrão aqui, ele deve ser obrigatoriamente utilizado, né? Não deve ser feito nenhum tipo de alteração em relação às dimensões. Então, da forma que ele está aqui, é o padrão que normalmente a prefeitura solicita na parte de projeto.